Oi, gente! Eu sou a Maíra da Pituca Sapeca. Você está acompanhando o nosso projeto do Jardim dos Triângulos? Esse foi o bloco que a gente fez na última aula, o bloco 5. Hoje nós já vamos para o 6º bloco. Nesse aqui, a gente misturou voo do ganso com cortes retos. No bloco de hoje, a gente vai misturar voo do ganso com os triângulos perfeitos. Já compartilha para todo mundo, porque quanto mais gente fazendo patchwork, melhor. Deixa um like nesse vídeo e se inscreve no canal para não perder nenhuma aula. Todas as aulas dos blocos desse projeto estão disponíveis no meu canal. Se você perdeu alguma, dá uma olhada lá. E não se esquece de me chamar para ver o que vocês estão fazendo. Coloca o hashtag PitucaVemVer e me marca na sua publicação com @PitucaSapeca. Deixe nos comentários o que você está achando e vamos calcular o nosso bloco 6. E chegamos no nosso bloco 6. Como todos os outros, ele tem 24 centímetros. Vamos jogar nosso quadriculado aqui para a gente perceber que a grade dele é de 4 por 4. Então, vocês já devem estar craques quanto é que vão ser as nossas células. 24 dividido por 4, as nossas células vão ser de 6 centímetros. Aqui nesse bloco, a gente vai misturar voo do ganso com triângulo perfeito. Então, vamos visualizar onde estão cada uma dessas células. Aqui, nas pontas e no centro, a gente tem triângulos perfeitos. E nos meios das laterais, a gente tem o voo do ganso. Então, vamos começar a calcular pelo triângulo perfeito. Quanto que vai ser a nossa célula? 6. A gente sabe que aqui ele vai partir de quadrados brancos e quadrados azul escuro. De quantos serão esses quadrados? Os quadrados brancos e azul escuro. A gente vai partir de 6, que é a medida final, mais 1,5 da margem de costura. E nesse caso, como a gente está fazendo triângulo perfeito, a gente vai acrescentar o mais 1 da diagonal. Então, nós vamos partir de quadrados de 8,5 centímetros, do branco e do azul escuro. Quantos a gente vai precisar para o nosso bloco? A gente precisa de 8 células. 8 células de triângulo perfeito. Ou seja, 8 metades de quadrado azul e 8 metades de quadrado branco. Então, se são 8 metades, eu vou precisar de 4 quadrados de cada cor de 8,5 centímetros. Vamos agora calcular o voo do ganso. O voo do ganso aqui, nesse bloco, ele tem a base branca. Então, o retângulo que a gente vai cortar inicial é branco. De quanto será esse retângulo? De 6 mais 1,5 da margem de costura, ele vai ter 7,5 de altura. E aqui ele é formado por 2 quadrados de 6. Então, 6 mais 6, 12. Então, o comprimento dele vai ser de 12 mais 1,5 da margem de costura, 13,5 centímetros. E nós vamos precisar de quantos? De 4 deles. Então, nós vamos cortar 4 retângulos de 7,5 por 13,5. A gente também vai precisar, para o nosso voo do ganso, de quadrados azul escuro. E para cada célula do voo do ganso, eu vou precisar de 2 quadrados. Qual vai ser o tamanho? 6 mais 1,5 da margem de costura vão ser quadrados de 7,5 centímetros. Lembrando que aqui a gente não precisa acrescentar o mais 1 da diagonal por causa da técnica do voo do ganso, onde a gente costura diretamente em cima da diagonal e não a um pé de máquina de distância dela. Então, nós vamos precisar de quadrados de 7,5, 2 para cada célula. Nós precisamos de 4 células, então nós vamos cortar 8 quadrados. Com tudo calculado, vamos costurar o bloco. Cortei aqui os nossos tecidos. Então, já fiz 4 quadrados na faixa branca, risquei as diagonais para a gente fazer o triângulo perfeito. Vou colocar direito com direito e costurar a um pé de máquina de distância para cada lado da diagonal. E depois a gente vai cortar
nas linhas feitas, tanto nas linhas do quadrado quanto nas linhas da diagonal, para a gente ter os nossos triângulos perfeitos. E aqui, nossos cortes para o voo do ganso. Então, a base dele é branca, tem o retângulo branco e os dois triângulos. Também, prestar atenção no sentido do fio, os dois com o sentido do fio para o mesmo lado, aqui eles estão nesse sentido. Traçar uma diagonal no quadrado azul, de ponta a ponta, uma para um lado e uma para o outro, para a gente fazer o nosso triângulo. E aí, nós vamos posicionar uma de um lado, primeiro, passar uma costura exatamente em cima da linha diagonal. Se quiser, pode passar uma segunda costura para fora para o nosso lixo rico. E a gente vai ter isso aqui. Então, aqui eu já passei em cima do risco da diagonal, pra gente ter isso aqui no final. E para aproveitar esse descarte, eu passei a segunda costura a um pé de máquina de distância pro nosso lixo rico. Vou cortar entre as costuras. Esse é o lixo rico. E esse já é um pedaço do nosso voo do ganso. Passa bem, para ficar direitinho esse pedaço. E aí, nós vamos vir com o segundo quadrado, posicionar do outro lado, de modo que a diagonal faça um triângulo aqui. Então, a hora que eu costurar, eu tenho que ter certeza que se eu virar na costura, vai formar o meu triângulo do voo do ganso. Então, posiciona, passa a costura exatamente em cima da linha riscada, pode passar a segunda costura do lixo rico. E nós vamos ter essa célula aqui pronta. Agora, é só cortar entre as costuras. Passar. E nós vamos ter o nosso voo do ganso pronto. Nós vamos fazer 4 deles. E agora, eu vou costurar os meus triângulos perfeitos. Triângulos perfeitos costurados, uma costura para cada lado da diagonal com um pé de máquina de distância. E agora, nós vamos cortar em cima dos riscos feitos, separando os triângulos e os quadrados. Agora, é só passar todos eles, já cortar essas orelhas. E a gente vai ter todas as células prontas para a gente montar o nosso bloco. Com as células prontas, a gente vai começar montando o catavento central. Então, o catavento, a gente vai pegar as 4 células do triângulo perfeito e montar aqui o nosso catavento, intercalando as cores. Azul escuro, branco, azul escuro, branco, azul escuro, branco, azul escuro, branco. A gente vai costurar de 2 em 2. Então, ela vai ficar assim. Tomando cuidado de encontrar essas 2 diagonais a hora que for costurar, para poder fazer o biquinho. E depois, a gente vai costurar uma faixa na outra, encontrando esses biquinhos com o alfinete, como a gente viu no primeiro bloco. Agora, nós vamos pegar 2 voos do ganso e costurar um de cada lado, com a ponta do triângulo branco apontando para dentro, ó. E a gente tem que encaixar esse biquinho nessa costura.
e esse biquinho nessa costura. Como aqui é reto, a gente vai costurar com o voo do ganso por cima do catavento, para poder enxergar aonde vai passar a nossa linha de costura aqui. E agora a gente vai montar duas faixas iguais, com o voo do ganso no centro e o triângulo perfeito encontrando os azuis. Formando como se fosse dois triângulos azuis grandes e um triângulo branco no centro. A gente vai fazer duas dessas. Então, só costurar o triângulo perfeito aqui nos cantos, tomando cuidado de encontrar essas diagonais. E para terminar o bloco, só falta a gente juntar uma faixa na outra. Tomando cuidado de novo de encaixar essa costura do catavento nessa costura do voo do ganso, não comer esses bicos e encontrar essas diagonais aqui. A gente vai costurar essa e essa. E esse aqui foi o nosso bloco de número 6. Já tá tomando forma o nosso Jardim dos Triângulos. Olha só o lugar proposto para ele no nosso projeto. Eu espero que vocês tenham gostado desse bloco e aguardo vocês na próxima aula com mais um bloco. Um beijo da Pituca Sapeca.